Então eu resolvi, como aconselhado na mentoria coletiva que a gente teve. Não era mentoria, mas acabou que foi, porque a gente teve vários insights de profissionais de áreas da moda e tecnologia no último evento, no mercado de Natal. E aí uma das dicas é que a gente tem que aparecer, né? Tem que botar as caras. Aí eu vou fazer esse teste aqui, não faço ideia do que vai acontecer com esse vídeo, mas eu resolvi testar. Então eu tô com essa cara aqui, vou colocar o óculos pra fingir que eu sou... É só pra esconder a cara, que tá sem maquiagem. No meu painelzinho que eu tirei também do evento Moda em Rio, tinha lá o painelzinho. Aí eu arranquei bem ligeira, porque eu tava com a minha logo bem bonitinha. Agora eu dei uma estilizada, ficou assim, parece que foi de propósito, então tá tudo bem. E aí, a minha proposta é... Vamos pensar, deixa eu ver aqui, ficou bonitinha. Essa blusa aqui que eu tenho há milhares de anos, deve ter 15 anos essa blusa, mas eu gosto. E a gente tá falando sobre moda, né? Então vamos falar sobre moda. Aí, que eu quis fazer esse vídeo aqui pra falar hoje, assim. Pra testar, né? A ideia é testar esse tipo de vídeo. E aí eu vou testar com que assunto? Um assunto que é bem recorrente em minhas reflexões sobre moda, porque eu também pesquiso sobre moda, né? Eu não só faço roupas, mas eu pesquiso também sobre moda, sobre toda essa produção cultural que chamamos moda, que eu gosto de definir assim, né? Pra gente sempre lembrar que a moda é mais uma produção de cultura humana e é assim que a gente tem que ver, a gente não pode ver como uma coisa superficial. E aí, a minha questão é, vamos falar um pouquinho sobre essas pessoas que trabalham com moda e que, assim, trabalham num nicho, num, numa área super nichada de moda, assim, e aí se acha superior porque não sei que lá, não sei, ou porque é de luxo, ou porque eu vejo muito isso também em algumas áreas da moda sustentável, ou porque é de luxo, ou porque tem uma imagem visual, tem uma identidade visual de blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, enfim. E aí se acha superior e ignora completamente a, a, a capacidade de subversão da moda, né? Ignora completamente a história da moda contra a cultura. É ignorância mesmo, eu acho. Mas assim, a gente pode tolerar essa ignorância para quem não trabalha com moda e quem não se interessa. E, enfim, também a gente tem que entender que trabalhar com moda e pensar, principalmente pensar sobre moda, pode estar num lugar... Assim, principalmente não, porque aí é até incorrer no erro falando dessa forma, porque os movimentos contra a cultura pensam muito sobre moda, né? E aí é totalmente apagado, silenciado. E é o que a gente vê a superficialidade, né, da moda. E se eu não estivesse ligada em como é que funciona, isso poderia ser um incômodo muito grande, isso poderia ser um desestímulo muito grande. Isso é, na verdade, uma questão de inacesso, né? Torna um lugar inacessível, porque você não pode chegar pra mim tendo a minha história, de onde eu vim, como é que eu comecei, e falar que eu preciso fazer
uma moda luxuosa, eu preciso trabalhar com tecidos caríssimos, eu preciso usar tecnologias caríssimas, eu preciso usar técnicas e ferramentas caríssimas para desenvolver produtos de luxo. Se eu não tenho o menor acesso a qualquer tipo de coisa e eu faço moda, eu faço roupas, eu faço acessórios muito bem, meu trabalho é ótimo, eu trabalho de uma forma muito profissional, meu trabalho é ótimo mas é desvalorizado porque ou eu não penso em luxo, ou eu não penso sustentável, eu não posso pagar centenas de reais em 1 metro de tecido para fazer uma peça que eu vou vender sabe-se lá quanto. Aí a gente fala sobre sustentabilidade num ponto de vista superficial também, porque não é só porque você está falando e pensando sobre sustentabilidade que você é uma pessoa profunda, que você é uma pessoa que se importa, que você é uma pessoa boa. Não. Você pode ser uma pessoa escrota e falar sobre sustentabilidade. Então, falar sobre sustentabilidade não define caráter. Assim como falar sobre luxo, sobre moda luxuosa, não define profissionalismo, não define conhecimento, não define qualidade. Então, assim, vamos lembrar da história contracultural da moda, que é importante pra caramba, que traz pertencimento, traz memória, traz ancestralidade e traz espaço, né? Porque nós humanos, a imagem é muito importante para nós. Então pensar e assim, não é a imagem que a gente trata em rede social. Não é a imagem da identidade visual do seu perfil. Não é a imagem sei lá, não é esse tipo de imagem. A produção psíquica também é imagética. Então é nesse sentido. A gente pensar de forma mais profunda para entender que moda não é para expor em rede social, moda é muito mais do que isso, moda é pertencimento, todas essas coisas que eu falei. E também nos diz muito a relação da pessoa com a moda também nos diz muito sobre ela. E aí a gente não pode tolerar esse tipo de ignorância e preconceito, porque assim, a gente não pode, sabe? Não é lugar, e assim, moda também é arte, né? Moda também é arte. A gente que produz arte, que produz moda, que trabalha com moda, a gente não pode tolerar esse tipo de pensamento mesquinho e, sabe, superficial. De que, eu sou melhor do que você porque eu tenho mais acesso, não sei o que lá, entendeu? Não dá mais, né, pra gente tolerar esse tipo de pensamento. Aí, mais o que eu tenho que eu pensei, assim, o que eu pensei, o que eu penso sobre isso? Eu penso muitas coisas sobre isso, né? Porque o trabalho de pesquisa em moda é importante pra mim, o trabalho de comportamento, cultura, é importante pra mim. É uma grande parte do meu trabalho. E aí eu não só faço roupa, porque não é só fazer roupa, é muito mais do que isso. Só da gente pensar que todas as pessoas são obrigadas a usar roupa por lei, se a gente não usar roupa no meio da rua, nós estamos cometendo uma infração, que é o atentado ao pudor. Se todas as pessoas são obrigadas por lei a usar roupas, e se o nosso jeito de se vestir muda com o tempo, a gente pode presumir que
não é um assunto trivial, não é um assunto superficial. É um assunto que faz parte da cultura, um assunto que faz parte do estudo psíquico, psicológico, analítico da sociedade, né? Então, sei lá, acho que a gente tem que ter mais responsabilidade, né? E aí eu falo sobre moda brasileira, porque eu sou uma brasileira quem faço moda. E eu valorizo muito a estética brasileira, a estética periférica, se a gente puder colocar assim, que é o maximalismo, é o multicultural, é a junção de culturas, a junção de povos originários, a junção afro-brasileira, a junção africana, oriental, europeia, enfim, nós temos isso, né, muito forte, mas nós temos algumas identidades que hoje a gente pode chamar brasileira. E aí a gente está falando sobre cores, texturas, manualidade, isso é muito importante. Hoje, a moda brasileira é conhecida internacionalmente, até nos meios mais elitistas, pela sua manualidade de rendas, crochês, tricôs. Tricô eu sinceramente nem sei se faz parte, porque eu não entendo de tricô, enfim. Mas acredito que faça parte dessa manualidade que a gente herdou, né? E aí nós somos internacionalmente conhecidos por isso, mas nós brasileiros temos aquela dificuldade de nos reconhecer como grandes produtores de moda, como grandes produtores de estéticas originais, enfim. E aí a gente fala sobre cores, texturas, linhas, brilhos. E aí tem aquela parte que, assim, é ignorância. Eu sinto dó pela ignorância e pelo mau caratismo intelectual de quem trabalha em moda. Assim, vamos ter responsabilidade, né, pelas coisas que a gente fala. Porque aí, e é engraçado, porque eu não tô falando de uma pessoa ou de outra, eu tô falando de um movimento. Não tô acusando aqui ninguém de nada, porque não me importo com pessoa X ou Y. A gente sempre fala sobre o movimento. Quando eu, por exemplo, eu escrevo e critico a estética que agora a gente chama de clean girl, que é garota limpa. Que, ai, gente, pelo amor de Deus. Ou os movimentos de estilo elegante, que é tons claros, nudes, blazer e calça alfaiataria, essas coisas. Eu não tô falando sobre estilo pessoal, né? Eu não tô atacando ninguém que usa esse tipo de coisa, eu tô atacando um movimento, eu tô atacando uma ideia, uma construção simbólica, né, do que isso significa. E aí você vai me dizer que, porque eu vejo muito isso, de que cores são para crianças e adultos usam cores neutras. Assim, eu me sinto até meio ridícula de falar sobre isso, porque pra mim, sinceramente, não faz o menor sentido você falar que pessoas, que adultos usam cores neutras, alfaiataria, terra, roupas de adulto e roupas de menina. Gente, pelo amor de Deus, pare, que é vergonhoso, com todo respeito. Com todo respeito ao estilo pessoal de cada um. Para que tá feio. É vergonhoso. Você falar que cor é para criança, é você cometer um crime na moda, é um crime você falar esse tipo de coisa,
Principalmente se você vive em um país em que isso faz parte da cultura. É vergonhoso e mostra uma ignorância muito grande sobre a história, sobre a cultura, sobre o seu trabalho. Mostra. Porque se você é uma consultora, aí a gente vai pegar aqui, vamos pegar, por exemplo, consultora de estilo. Se você é uma consultora de estilo ou você é uma stylist, imagina uma consultora de estilo, uma stylist, uma personal stylist, uma estilista falar que, ai não, cor, textura, brilho, não é legal, é criança que usa. Imagina você falar isso pra uma pessoa. Isso demonstra uma ignorância muito grande, uma falta de profissionalismo muito grande no seu trabalho, assim. E é o movimento que a gente tem visto, né? Aí a gente vai linkar também com a cor do ano. A tal da cor do ano da Pantone. Que, sinceramente, eu acho que para criativos, assim, não faz o menor sentido essa escolha de criação, essa escolha de cor do ano, porque eu não tô nem aí pra cor que a indústria escolheu pra... Isso é a última coisa que passa na minha cabeça. E, novamente, tudo bem se você gosta de usar a cor Pantone, a cor de escolha do ano, como referência pro seu trabalho, sem problema algum. Mas, pra minha moda, que é criativa, e assim, eu tô tentando classificar de uma forma que dê pra ser entendida, assim, porque toda moda lida com criatividade de alguma forma. Então não é, também não... É só pra ver se eu consigo usar uma palavra que seja... que dê pra entender. E aí, você usar uma cor que a indústria, sei lá de quem, o instituto, blá 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 blá, Pantone, decidiu que é a cor do próximo ano. O que isso diz? Assim, o que isso deveria dizer pra mim? O que isso deveria dizer pra você? Porque é importante que um instituto escolha uma cor que simbolize todo o ano. E aí eles falam que fazem um super estudo de tendências, é um estudo de coloração e que tem motivos emocionais e afetivos pra cor, mas gente, pelo amor de Deus. Eu sinceramente acho ingenuidade hoje a gente pensar que um instituto pode chegar e ditar para toda uma indústria a cor baseada em aspectos psíquicos, emocionais e... Gente, não, né? Não vamos... Já vamos partir aqui desse princípio que não é isso, né? E... aí onde entra, né? O que me... do que serve pra mim essa escolha? Eu tô fazendo esse questionamento porque eu tenho até um texto para escrever para revista que eu tô querendo pensar um pouquinho sobre isso, e aí eu também já tô aproveitando para fazer essa reflexão aqui para ver se desenvolve essa ideia. Mas eu acho que era isso que eu queria, não sei. Esse foi o primeiro teste que eu fiz porque me indicaram que eu deveria fazer que as pessoas gostam de ouvir. Aí, obviamente, eu sou crítica, eu falo... É por isso que às vezes eu evito também
falar, tenho que medir um pouco as palavras, porque eu não quero fazer crítica por crítica, né? Críticas vazias e só para chamar a atenção de alguma forma. Enfim, não é isso a questão, mas eu tenho que falar o que eu tenho que. O que eu acho que eu tenho que acrescentar de alguma forma, né? Porque não adianta eu falar sem acrescentar nada, sem trazer nada de interessante para reflexão, que a ideia é sempre essa, a minha ideia é sempre o diálogo, né? De pensar junto, porque eu não penso nada sozinha, eu gosto de pensar com pessoas, eu não posso ficar presa nas minhas ideias, porque aí já não é assim que funciona, né? Se eu me proponho a pensar cultura, se eu me proponho a pensar moda, que são movimentos coletivos, eu não posso pensar sozinho, eu tenho que pensar coletivamente. Então, sempre essa é a ideia de trazer aqui e de gerar reflexões. E é isso, assim. Eu não sei o que eu vou fazer com esse vídeo, não faço ideia, porque tá longuíssimo. Eu sempre tento falar rápido e falar objetivamente, mas eu falo muito. Eu sou prolixa, eu falo, eu tenho muitas palavras, eu tenho muitas coisas, então não consigo fazer uma coisa concisa. Então eu tenho que ver o que eu vou fazer com esse vídeo. Eu acho que ficou interessante, eu gostei do que eu falei. Então é provável que eu use ele para alguma coisa, não sei para o que, mas vamos ver. E, enfim, foi um teste para um teste de vídeo e um teste de reflexão também, né? Refletir, a gente falar sobre o que a gente está pensando é uma forma de refletir, de ouvir, né? A gente tem que ouvir nossas ideias também. E, bom, é isso. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, não sei o que eu vou fazer, então vamos ver. Espero que eu consiga fazer alguma coisa interessante, que este visual caótico de uma pessoa com a minha louca, olha que coisinha fofa, com o cabelo todo desgrenhado, a imagem, ai, você tá falando de imagem, olha doida, é isso. Aí de óculos no meio da sala de casa, porque eu tô sem maquiagem, eu também tenho um pouquinho de vaidade, pode parecer que não, mas eu ainda tenho um pouco de vaidade, mas é isso.